Opa, e aí? Eu sou o Dan, você não tá em animes. E hoje a gente vai falar sobre aqueles 10 personagens que poderiam derrotar Satoru Gojo. Sim, um honrado, o intocável, o mais brabo dos bravos. Ele mesmo que a gente tá falando, Satoru Gojo. Mas antes de entrarmos no top 10, a gente precisa entender o muro que esses personagens precisam pular. O segredo do Gojo não é apenas força bruta, é matemática. A técnica do infinito traz o paradoxo de Aquiles e a tartaruga para a realidade. Quanto mais você se aproxima de Gojo, mais devagar você fica, porque ele divide o espaço entre você e ele infinitas vezes. Você nunca consegue chegar em cima dele, você nunca o toca. Além disso, os 6 olhos faz com que ele processe informações de uma forma absurda, gastando quase nada de energia amaldiçoada. Alguns dizem que ele é uma máquina de luta perpétua. Para você vencer o Gojo, você não precisa ser apenas rápido ou muito forte. Você precisa ser transcendente. Você precisa ser algo que não dependa de sua força. E agora que a gente definiu a regra do jogo, vamos lá. Mas antes disso, se você gostar, não esquece de hypar o vídeo se aparecer a opção para você. Vambora. 10º lugar, Joro Giovanna, Jojo Bizarre's Adventure. Abrindo nossa lista, nós temos o filho de Dio com o stem mais apelão da obra, Giorno Giovanna. Muita gente discute essa luta, mas quando a gente fala do dia, Golden Experience Requiem, a situação do Gojo começa a ficar complicada. O poder do Gear é basicamente o retorno zero. Qualquer golpe desferido, qualquer situação em que Giorno se sente prejudicado, é simplesmente anulado. Digamos que se o Gojo tentasse usar o vazio roxo, ou o azul, ou o vermelho, ele simplesmente seria anulado. É que o Gear funciona fora do fluxo do tempo e da causalidade. Enquanto o infinito roxo trabalha na própria física, trazendo a pessoa ou expulsando a pessoa, o Gear não faz isso, ele altera a realidade. Gojo simplesmente não conseguiria atingir Giorno. Esse Giorno transferisse um golpe mortal em Gojo, a gente pode dizer que ele viveria loop infinito de morte. Ele mudaria a realidade e ele ficaria voltando, indo e voltando na morte o tempo todo. Bizarro, né? É algo mesmo que nem os 6 olhos conseguiriam evitar. Acho que esse aqui é o contra-ataque perfeito para o Gojo. No lugar, Rimuru Tempesta, The Time Good Reincarnated Slime. A gente não pode se deixar enganar pelaquela coisa fofinha que é o Rimuru como um slime pequenininho e bonitinho. No final da web novel, até o ponto atual do anime, o Rimuru se tornou um cara de força divina. Mas você me pergunta, por que ele conseguiria vencer o Gojo? Eu vou te responder. Primeiro, o Ciel, aquela inteligência artificial que vive dentro do Rimuru. Ele conseguiria analisar o infinito de Gojo. Ciel, a inteligência artificial que vive dentro de Rimuru, conseguiria analisar o vazio de Gojo em questão de segundos. Rimuru tem a habilidade do Beelzebub, que permite ele devorar conceitos, magia, qualquer coisa que ele queira. O infinito de Gojo cria uma distância infinita, certo? Então, Rimuru pode simplesmente devorar o espaço onde o Gojo está. Ele possui a manipulação de leis, logo, ele muda completamente tudo onde o Gojo pode ficar, podendo mudar tudo ao redor e deixando o infinito sem existir. Além disso, Rimuru é um personagem divino, logo, ele é imortal. Ele consegue se reconstruir a partir de micropartículas, por mais que ele consiga ser destruído. O Gojo teria um boss final que não para de evoluir durante a luta. Isso é muito quebrado. 8º lugar, Ans von de Gold, The Misfit of Demon King Academy. Você achou que eu morreria só que eu fui morto? Essa é a frase primária de Ans. Ela é a que define o personagem. O Anos não segue a lógica é que segue ele. Anos possui uma espada chamada Venus de Noa, a espada destruidora da razão. E ela tem o poder de destruir qualquer coisa na existência, não importando o quão infinita e absoluta ela seja. Se existe uma regra dizendo que o Gojo não pode ser tocado, essa espada corta o Gojo e diz, eu não tô nem aí. Para Anos, o infinito de Gojo é apenas uma ideia, e Anos destrói ideias com a mesma facilidade que ele destrói montanhas. A disparidade de poder é tão grande que Gojo pareceria um aprendiz perto dele. 7º lugar, Simba, de Mag. Aqui a gente entra no território dos deuses multiversais. Simba, no final do mangá de Mag, ele ascende ao palácio sagrado e assume o controle do fluxo divino. Caraca, que quebrado. Nesse estado, Simba tem várias camadas acima da realidade do Gojo. Ele pode reescrever a história do universo como se ele estivesse escrevendo em um caderno. Para Simba divino, o Gojo é como se fosse uma folha de papel. Ele não precisa lidar com o infinito do Gojo. Ele simplesmente pode decidir que o Gojo nunca existiu e que o poder do infinito agora serve para curar pessoas ao invés de só protegê-lo. A escala de poder no final de Mag
fica tão quebrada, tão divina, que o espaço que o Gojo usa se tornaria irrelevante. Sexto lugar, Sousuke Aizen, Bleach. Essa seria uma luta que os fãs de Shonen adorariam ver. De um lado, os 6 olhos, do outro lado, a Kyoka Suigetsu. A grande questão aqui seria, os 6 olhos conseguem ver a hipnose absoluta de Aizen? Provavelmente não. A Kyoka Suigetsu controla os 5 sentidos e a percepção de energia. Aizen poderia fazer com que Gojo achasse que estava lutando contra ele, enquanto Gojo estava enfrentando nada ou a si mesmo. Além disso, quando Aizen se funde com o Ryukyu, ele fica imortal. Mesmo se o Gojo soltasse o roxo e apagasse parte do Aizen, o Ryukyu simplesmente o traria de volta em uma forma mais divina ainda, capaz de poder superar o poder que o feriu. E não vamos esquecer do Ryatsu, né? Se a diferença de poder for grande o suficiente, a simples presença do Aizen poderia esmagar o Gojo, ignorando o infinito, já que o Ryatsu atua como uma pressão de existência espiritual. Chegamos no nosso top 5, e aqui a gente vai falar dele, claro, Saitama, One Punch Man. Eu sei. Aqui, os fãs de Jutsu vão falar, mas cara, como é que o Saitama vai acertar o Gojo? Calma que eu vou te dizer. Aqui, a gente vai olhar um pouco do mangá de One Punch Man. Saitama, ele não é apenas forte, ele é um erro na Matrix. Durante a luta dele contra o Garou Cósmico, Saitama conseguiu o poder de interagir com portais dimensionais, como se fossem objetos físicos. Ele literalmente chutou um portal. E mais do que isso, o Saitama ele conseguiu aprender a viajar no tempo apenas com a força bruta. E assim, o infinito do Gojo é uma lei física. E o Saitama, a gente sabe que ele é conhecido exatamente por quebrar as leis físicas, usando apenas um espirro. Se o roteiro exige que o Saitama dê um soco em alguém, irmão, ele vai dar um soco em alguém. Recentemente, Saitama conseguiu entrar numa dimensão espiritual, batendo na porta. Se o Saitama resolver dar um soco no Gojo, provavelmente vai estilhaçar o infinito em 1000 pedaços como se fosse vidro. Quarto lugar, Anti-Sparrow, Gorilla Gun. Se Gojo controla o infinito em escala global, o Anti-Sparrow controla o infinito de forma universal. O Anti-Sparrow consegue governar uma dimensão inteira. Ele pode criar e destruir universos apenas com pensamento. Ele joga galáxias como se estivesse jogando uma shuriken. O ataque Infinite Big Bang Storm tem a energia de infinitas galáxias se juntando em um golpe só. O Gojo, ele realmente é incrível, mas ele ainda é um ser humano. Enquanto um ser que consegue segurar a mente dele em infinitos universos, o vazio ilimitado do Gojo pareceria uma brincadeira de criança. Terceiro lugar, Goku com instinto superior. A gente não pode fazer uma lista de quem vence quem se a gente não colocar o Goku no meio, não é isso? Mas aqui, o buraco é um pouco mais embaixo. Atualmente no mangá de Dragon Ball Super, Goku tem 2 ferramentas que são um pesadelo para o Gojo. Primeiro, a velocidade. Goku, quando está usando o instinto superior, ele simplesmente fica mais rápido que o pensamento. Segundo, e o mais importante, o Hakai, a técnica da destruição dos deuses. Não é um ataque físico que precisa viajar e ser parado pelo infinito. O Hakai é uma aplicação de energia que pode apagar o alvo de forma imediata. Além disso, em Dragon Ball, os personagens conseguem gritar tão alto que eles conseguem abrir dimensões. Lembra do Buu e do Gotenks? O infinito do Gojo manipula o espaço. E o Goku, com seu poder atual, tá com uma força tão bizarra que ele consegue rasgar o espaço. E é aquilo, se não há espaço, não há o infinito. Número 2, Zeno-sama, Dragon Ball Super. Se o Goku é o poder, o Zeno é o delete. Aqui não existe luta. Aqui também não existe estratégia. O Zeno não precisa tocar no Gojo. Ele não precisa superar nem o infinito, nem sequer olhar para o Gojo. O Zeno simplesmente decide que o universo do Gojo não precisa mais existir. E nisso, com um estalar de dedos, tudo acaba. Tudo que compõe o Gojo, força, energia amaldiçoada, nada mais vai existir. O Zeno é o ápice do poder de apagar que a gente conhece. O Gojo pode até ser o cara mais forte do mundo, mas o Zeno, ele é o dono do universo. Número 1, Featuring August Aurora, o Mineko no Nako Kuroni. Em primeiro lugar, temos um personagem que muitas pessoas podem não conhecer, mas é o pesadelo de qualquer Power Scaling. Featuring é uma bruxa de nível superior, uma criadora. Para Featuring, toda a história de Jujutsu Kaisen é apenas um livro, literalmente. Ela vê a realidade como um livro de romance, de suspense, que ela está escrevendo. Se o Gojo tentar usar qualquer ataque contra ela, ela pode apenas pegar a caneta dela e escrever. Então, Gojo percebeu que nunca teve poderes. Ela manipula o enredo, não importa o quão forte o Gojo seja. Featuring está acima do autor. Ela pode mudar as regras da magia, apagar o passado do personagem
Ou simplesmente falar que agora ele é o gatinho de estimação dela. Contra alguém que controla a narrativa, não existe defesa, não existe infinito e também não existe esperança. Caraca, galera, que lista, hein? Olhando assim, até parece que o Gojo é fraco, né? Mas na verdade, é exatamente o contrário. O fato da gente precisar elevar o nível para deuses multiversais, entidades que manipulam o enredo, e seres que destroem galáxias para vencer o Gojo, só prova o quão absurdo e poderoso ele é dentro da própria obra. O Gojo definiu uma era nos animes. Ele trouxe aquela sensação de que esse cara é literalmente intocável, que a gente não via há muito tempo. Como todo bom fã de anime sabe, sempre existe um cara quebrado em algum outro anime. Mas me conta aí, o que você achou dessa lista? Eu esqueci de alguém? Você acha realmente que o Saitama conseguiria quebrar o vazio do Gojo? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a ideia de você. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais vídeos de quem vence quem ou uma lista de top 10, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se tiver a opção de hypar o vídeo. Eu sou o Dan, você tá no Taiyo Animes. Valeu, falou e eu fui.